Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Terça-feira, dia 7 de maio de 2024, está no ar mais um Bichos Tagarelas. Câmara aprova projeto que facilita repasses federais ao Rio Grande do Sul. Ministro disse que é preciso esperar a água baixar para calcular danos no aeroporto de Salgado Filho. As notinhas das araras, os destaques internacionais, a nossa parceira Rádio ONU, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira um projeto que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro, em razão das fortes chuvas que atingiu o estado desde a última semana. A votação foi simbólica, ou seja, sem a necessidade de registro de votos no painel, uma vez que a proposta era de amplo consenso. O texto vai agora ao Senado e depois será promulgado pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. O objetivo da proposta é facilitar o repasse das verbas públicas ao Estado para ajudar a socorrer e reconstruir as regiões atingidas pelos temporais. Depois de mais uma semana de tempestades, o Rio Grande do Sul está tendo que lidar com transbordamento de rios, alagamentos de cidades e destruição de partes das rodovias e das cidades gaúchas. Até esta segunda, mais de 80 pessoas já morreram em razão das chuvas. O presidente Lula anunciou o projeto do decreto legislativo após uma reunião no Palácio do Planalto com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e também participaram o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o gaúcho Luiz Edson Fachin. O projeto, na prática, permite que os recursos utilizados nas ações relacionadas ao Rio Grande do Sul não sejam submetidos aos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta segunda-feira que é preciso esperar a água baixar para calcular o dano causado pelas chuvas no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Ainda não há previsão de reabertura do local. Diante disso, o ministro deu 24 horas para que as companhias aéreas apresentem um plano estratégico para operar linhas em outros aeroportos do estado. A estimativa é que 40% da malha aérea seja atendida por outros aeroportos da região, como de Vacaria e Caxias do Sul. O Rio Grande do Sul tem ao todo 12 aeroportos no estado, sendo 11 funcionando. O aeroporto Salgado Filho recebe em média de 130 a 150 voos por dia. A declaração do ministro foi dada após reunião com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAR, e a Fraport, a administradora do Salgado Filho. Para o ministro, a primeira etapa é avaliar a área externa, como a pista, iluminação e cabine de controle. Caso tenha sido preservado, o aeroporto pode ser autorizado a voltar a operar. Caso tenha dano em alguma parte externa, é preciso resolver primeiro e não botar a população em risco. O presidente da Fraport, Andrea Pau, confirmou que não há previsão de quando o aeroporto irá reabrir. Então vamos à expectativa em relação ao aeroporto Salgado Filho, mas por outro lado, a malha de aeroportos regionais do Rio Grande do Sul, 40% ela deve absorver os voos que iriam ao Salgado Filho, uma média de 130 a 150 voos. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. E vamos às minhas preferidas, as notinhas das araras. Rio Grande do Sul, o estado segue em alerta pelas chuvas. Lula é entrevistado no programa Bom Dia Presidência do Canal Gov.
comando do Tribunal Superior Eleitoral, ministros escolhem novo presidente. Então, o Alexandre de Moraes sai e assume a Carmen Lúcia para as eleições municipais. Vladimir Putin toma posse como presidente da Rússia depois de vencer sua 5ª eleição. Israel e Hamas, delegações no Cairo, retomam negociações por cessar fogo. E o presidente Lula enviou um projeto de decreto legislativo já aprovado pela Câmara para beneficiar os municípios atingidos pela catástrofe das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Então, ele foi aprovado em votação relâmpago na Câmara e o Senado analisa o texto hoje, que vai ser aprovado também de uma forma rápida. O que significa, o texto exclui da meta fiscal as despesas realizadas via crédito extraordinário, desde que as verbas sejam direcionadas à reconstrução do Rio Grande do Sul. E 1 bilhão para estradas, esse será o valor destinado inicialmente para a recuperação das rodovias federais, segundo o ministro Renan Filho. Dos transportes, Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, afirmou que os governos federal, estadual e municipal fazem levantamento dos prejuízos. E a Fraport, concessionária do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, disse que as operações estão suspensas por tempo indeterminado. O terminal é o 9º mais movimentado do país, tem média mensal de 560 mil passageiros. O nível de água deve permanecer do Guaíba acima da cota de inundações de 3 metros até sábado, 11 de maio. E os destaques aqui do Congresso Nacional: Pacheco anuncia comissão, o presidente disse que vai instalar uma comissão externa para discutir formas de auxiliar a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, e o colegiado será composto por 8 senadores, sendo 3 gaúchos e 1 congressista de cada bloco partidário. E é importante colocar que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse ser preocupante que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, defenda a desvinculação das aposentadorias do salário mínimo e a inclusão do Fundeb na conta do piso da educação. A declaração se deu uma resposta a uma reportagem publicada no Valor Econômico. Então, lembrando, a ministra Carmen Lúcia assume às 19 horas, então, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E lembrando para o nosso ouvinte que o desastre que atinge o Rio Grande do Sul exige respostas à altura da tragédia, com 336 dos 497 municípios gaúchos em estado de calamidade pública, centros urbanos submersos, cidades isoladas, infraestrutura comprometida e milhares de moradores sem água e sem luz, inclui ali toda a minha família. E os cálculos de impacto do agronegócio no Rio Grande do Sul são preliminares, mas já aponta o agro como o setor mais afetado diante da constatação. A Frente Parlamentar da Agropecuária quer mudanças no seguro rural e condições especiais para o pagamento de dívida dos estados. O documento da frente será finalizado numa reunião de hoje em Brasília. O relacionamento do agro com o atual governo é tenso. A Frente Parlamentar aposta em contatos com o ministro Fernando Haddad e com o vice-presidente Geraldo Alckmin para fazer a ponte com o presidente Lula. E a Confederação Nacional dos Municípios compilou dados de 25 cidades no Rio Grande do Sul, ou seja, menos de 10% das que estão em calamidade, como antecipou o podcast Agro. A agropecuária é o setor econômico, então, com mais prejuízos levantados, sendo 423 milhões de reais
relacionados à agricultura e 83 milhões à pecuária. E o ministro do Trabalho prepara uma portaria para flexibilizar e agilizar a liberação do FGTS, seguro-desemprego e abono salarial de quem mora nos 336 municípios atingidos pelas cheias, incluídos no decreto de calamidade do governo federal. A afirmação foi do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado incluiu na pauta desta terça projeto que cria a Política Nacional de Gestão de Riscos de Desastres. Isso aí um pouquinho atrasado, né? Vocês lembram quando teve aquela tragédia no Rio de Janeiro, na Serra do Rio de Janeiro, com 900 mortes, e ali eles já falavam que ia ter, então, a Política Nacional de Gestão de Riscos e Desastres. Quando perde a moda a tragédia, os nossos queridos e amáveis parlamentares esquecem de tudo. E a Latam foi à justiça para obrigar o aeroporto de Guarulhos a implantar um plano de ação para espantar aves das pistas. Então, é um grande problema lá de Guarulhos, aves na pista. E a Receita Federal decidiu adiar o prazo, ainda não se sabe exatamente qual o prazo, de pagamento de todos os tributos federais devidos por contribuintes que residem nas localidades afetadas pela tragédia no Rio Grande do Sul. A decisão afeta, portanto, o imposto de renda de pessoa física e os tributos do Simples Nacional, que inclui o MEI. Isso é importante. E o Planalto tem uma semana decisiva no Congresso Nacional, de volta ao trabalho nesta semana. O Congresso deve se reunir na quinta para analisar os vetos do presidente Lula. Na lista estão cortes nas emendas de comissão, restrição nas saidinhas de presos e mudança na lei para o uso de agrotóxico. Um dos vetos que mais preocupa o governo, que reduziu em 5 bilhões e 600 milhões de reais as emendas de comissão. O Planalto tenta um acordo para recompor parte do valor, que ficaria na negociação 3 bilhões e 600 milhões de reais. E a tragédia climática do Rio Grande do Sul deve pressionar o preço das principais culturas do estado e ter um impacto pelo menos de 0,10 ponto percentual no IPCA de 2024. Então, relembrando, previsto em lei, olha só, federal desde 2012, quando ocorreu a tragédia na região serrana do Rio, o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil ainda não foi lançado e será apresentado apenas no fim de junho. O projeto só começou a sair do papel em 2021. Então fizeram aquela divulgação, agora estamos fazendo isso, o Congresso está resolvendo o problema das tragédias e não é bem assim. Não foi resolvido esse problema até agora, neste momento. E a tragédia afeta as expectativas do mercado. Nós temos uma reunião do Copom, e o Copom, essa reunião, pode manter a taxa de juros. Eu acho que a tendência é essa, em função de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E o Conselho Nacional de Justiça, em colaboração com a Justiça Federal e dos Estados, vai promover nos dias 13 e 17 a segunda edição da Semana Nacional de Registro Civil, o Registre-se, uma campanha para combater o subregistro civil. Então, o público-alvo são indígenas, ex-prisioneiros e também população carcerária de manicômios. Essas são as principais notas das araras no Bichos Tagarelas.
E vamos às principais manchetes dos jornais do mundo. New York Times: tanques israelenses entram em Rafah e assumem controle da fronteira. Washington Post: Putin envia uma mensagem contundente com exercícios nucleares. Wall Street Journal: fratura entre Estados Unidos e Israel aumenta com o ataque a Rafah. Clarim: central sindical pressiona senadores para frear projetos de Milei. Financial Times: UBS reporta primeiro lucro trimestral desde a aquisição do Credit Suisse. E o Itamaraty condenou a indicação de início da ofensiva de Israel contra Rafah. O Itamaraty disse que, ao optar por deliberadamente intensificar o conflito em área sabidamente de alta concentração de população civil de Gaza neste momento, o governo israelense mostra novamente descaso pela observância aos princípios básicos dos direitos humanos e do direito humanitário. E eu concordo com essa nota aí do Itamaraty. E a Universidade Norte-Americana de Colômbia cancelou a cerimônia de formatura que estava marcada para 15 de maio. A medida foi tomada depois de semanas de protestos pró-Palestina no campus da universidade. E o Ministério da Defesa russo anunciou que planeja fazer exercícios táticos com armas nucleares. O comunicado foi feito pela porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, dias depois do presidente da França, Emmanuel Macron, dizer que não descarta enviar tropas à Ucrânia. E olha só, nos Estados Unidos, 6 em cada 10 americanos apoiam a regulamentação da inteligência artificial. Dentre os norte-americanos, 60 dizem que as empresas de inteligência, IA, não deveriam poder treinar livremente suas ferramentas com dados públicos. Além disso, 74% declaram que as companhias devem ser obrigadas a compensar os criadores. A ferramenta de inteligência artificial do navegador chamada Aria, do Opera, o navegador Opera, resumirá páginas da web baseada em textos. Esse está disponível, por enquanto, só no Android, sem o iPhone. E diretamente de Nova York, a nossa parceira, a Rádio ONU. As violações generalizadas dos direitos das mulheres e meninas no Haiti continuam impunes, segundo especialistas da ONU. Nesta segunda-feira, eles afirmaram que o surto de violência sem precedentes no país coloca a integridade física e mental do grupo em risco, além de ameaçar a vida delas. Em nota, os peritos de direitos humanos destacam que mulheres e meninas continuam a sofrer desproporcionalmente e que as desigualdades pré-existentes e a discriminação baseada em gênero acentuaram a situação atual. Eles apontam que o surto de violência no Haiti resultou em perda de meios de subsistência e insegurança alimentar, deslocamento múltiplo e generalizado, colapso da educação e da saúde e de outros serviços essenciais. De acordo com os especialistas, o acesso à justiça foi severamente limitado devido ao medo de represálias e à falta de oportunidades econômicas. Os relatores ainda expressaram grande preocupação com o fato de as gangues criminosas continuarem a usar a violência sexual contra mulheres e meninas como tática principal para instilar medo, extorquir dinheiro, obter o controle do poder e punir as comunidades locais. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, discursou nesta segunda-feira em evento de celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, realizado na sede da organização em Nova York. A data é marcada em 5 de maio. Ele destacou a importância do idioma como elo de conexão entre culturas e comunidades em todo o mundo. Guterres considerou a língua portuguesa, falada por centenas de milhões de pessoas, como uma força unificadora que transcende fronteiras
e promove a compreensão mútua. A língua portuguesa é um testemunho do poder da conexão humana e da diversidade cultural. Falada por centenas de milhões de pessoas, da Europa à América do Sul, da África à Ásia e à Oceânia, é uma força unificadora, ligando culturas e comunidades e servindo como veículo de expressão na diplomacia, nas artes e na literatura. Uma das iniciativas mencionadas foi a criação da seção dedicada a livros de língua portuguesa na Biblioteca das Nações Unidas. Guterres também citou o serviço da ONU News em língua portuguesa em conjunto com a equipe de redes sociais e dos centros de informação e dos escritórios regionais lusófonos da ONU. Outro ponto destacado foi a colaboração com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. O secretário-geral elogiou os valores de diálogo e solidariedade no cerne desta instituição, destacando o compromisso com temas como juventude, igualdade de gênero, digitalização e desenvolvimento sustentável. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. E chegou o momento do nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, olá, Renato Rossi, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E com a proximidade do verão, aqui no hemisfério norte, muitos estados norte-americanos estão preocupados com um mosquito muito conhecido aí no Brasil, o mosquito transmissor da dengue e outras doenças, o Aedes aegypti. E Los Angeles, lá na Califórnia, lançou nesta última quinta-feira um programa piloto para liberar dezenas de milhares de mosquitos irradiados e criados em laboratório para o ambiente local. Esses mosquitos são todos machos e foram esterilizados pela radiação. Então, a esperança é que eles encontrem companheiras femininas selvagens e as engravidem com espermatozoides sem saída, tornando os ovos resultantes inúteis. E como eu já disse, o alvo é uma espécie em particular, o Aedes aegypti, muito conhecida aí no Brasil. Esses insetos que começaram a povoar o condado de Los Angeles a partir de 2014. E ele prospera em quintais e faz suas casas em pequenos recipientes de água, como tampas de garrafa e tigelas para cães. Eles podem transmitir doenças preocupantes, como febre amarela, chikungunya, zika e dengue. O distrito liberou nessa última quinta-feira cerca de 20 mil mosquitos machos estéreis, tingidos para parecerem fluorescentes sobre uma luz negra, como parte de seu teste final do programa piloto. Os mosquitos masculinos, Aedes aegypti, não mordem. Então, os especialistas dizem que o programa representa um risco quase zero para os seres humanos. No próximo mês, o distrito planeja liberar de 7 a 10 mosquitos estéreis para cada macho selvagem que eles acreditam estar vivendo na região alvo. A área de Sunland, Tujunga, em Los Angeles, e isso pode ser que até 60 mil mosquitos sejam liberados semanalmente. A estratégia é um exemplo das maneiras pelas quais os seres humanos estão implantando novas tecnologias para combater a propagação de mosquitos invasores e as doenças que eles podem transportar, à medida que as mudanças climáticas, o comércio global e a urbanização impulsionam as pragas para um novo território. O mosquito Aedes aegypti não é nativo dos Estados Unidos, mas, nos últimos anos, os pesquisadores alertaram que
temperaturas mais altas devido às mudanças climáticas ampliarão o alcance da espécie. Isso parece ser o que aconteceu no sul da Califórnia. O estado registrou seus 2 primeiros casos de dengue adquirida localmente no ano passado, o que significava que os mosquitos locais estavam transmitindo o vírus. Os mosquitos armados foram criados em um laboratório de Kentucky, mas desenvolvidos a partir de ovos provenientes da área de Los Angeles. Toda semana, o Distrito Vetorial planeja chocar mosquitos em pequenos dormitórios de insetos e depois dar a eles um flash de radiação de uma máquina especializada. Uma vez liberados, os mosquitos irradiados voarão apenas cerca de 150 metros. A ideia de irradiar pragas para derrubar populações não é nova. A indústria agrícola tem irradiado moscas de frutas masculinas por cerca de 3 décadas aqui nos Estados Unidos. Os programas de mosquitos já foram desenvolvidos há mais de 40 anos. Desde então, no entanto, os mosquitos evoluíram para resistir a alguns pesticidas comuns, criando a nova necessidade de novas soluções. Algumas empresas estão buscando outras tecnologias para combater o Aedes aegypti, como modificar geneticamente mosquitos machos para matar fêmeas, liberar mosquitos machos que carregam uma bactéria específica ou semear um gene dominante na população para reduzir os números. Essa era a informação. Eu fico por aqui. Uma ótima semana para todos e um forte abraço. E vamos ao nosso franco brasileiro Renato Rossi, especialista na indústria automobilística. Alô, amigos de Bichos Tagarelas. Eu cheguei um pouco atrasado hoje aqui no Bichos, porque nós estamos aqui vivendo no Rio Grande do Sul uma situação de absoluta calamidade. E é uma crônica da morte anunciada, né? Porque o Rio Grande do Sul, o Brasil, o mundo estão sob os efeitos catastróficos do aquecimento global. E o pior é você ligar o rádio pela manhã, o rádio ainda é um companheiro das pessoas, e ouvir caras que sem nenhuma sutileza, continuam com um negacionismo em cima do aquecimento global, achando que esse ciclo de enchentes, de catástrofes, de incêndios que devastam várias partes do mundo são fenômenos naturais. Eles aparecem em ciclos e desaparecem, o que é uma completa e total estupidez. É lógico que o mundo aqueceu demais, é lógico que o mundo os governos não estão fazendo esforços suficientes para que esse aquecimento global seja contido. Havia um limite de 1,5 graus centígrados de aquecimento dos oceanos. Esse limite já foi ultrapassado, agora em 2023. Continua a água dos oceanos sendo aquecida. O fenômeno El Niño começa a arrefecer, trocado pelo La Niña, mas os efeitos não são de uma hora para outra. As águas dos oceanos estão extremamente aquecidas pelo acúmulo de substâncias tóxicas na atmosfera. Isso é realmente uma panela de pressão. Aí que vem o nome Global Warming, né? Quer dizer, um aquecimento que é geral, o aquecimento do planeta. Mas isso tem a ver também com outros fatores, né? E existem os fatores econômicos. É algo estarrecedor o que a imprensa europeia está mostrando e norte-americana mostrando nessa semana, como mostrou na semana passada, resultado de jornalismo investigativo de grandes jornais. Eu cito aí o The New York Times, eu cito The Guardian, The Times e outros, que fizeram, essas equipes estão fazendo investigações
sobre a intensa participação das petroleiras, grandes petroleiras, Aramco da Arábia Saudita, a Shell holandesa, Total francesa, Exxon norte-americana, que na verdade são petroleiras de capital internacional. Elas não têm bandeira, elas têm plataformas de petróleo em todos os mares. Inclusive, houve já aquela vergonha no COP28, quando a equipe investigativa do jornal The Guardian mostrou e publicou, inclusive, as conversas gravadas em bastidores, quando executivos de grandes petroleiras combinavam com o presidente do COP campanhas para criticar o carro elétrico, para postergar a questão dos motores a combustão, para que esses assuntos não tivessem tanta ênfase no COP, que na verdade foi um COP frustrado, nada saiu de tão importante lá para que a situação catastrófica do clima no mundo fosse mudada. E essa semana reaparecem, né, diálogos gravados, twitters passados, e-mails, trocas de mensagens intensas entre eles, né, uma máfia do petróleo, e também essa máfia do petróleo com autoridades de governos ao redor do mundo. O que visaram essas trocas o que mostra essas trocas de informações é a enorme preocupação, que não é de agora, desde que começou a falar da troca da matriz energética do petróleo para combustíveis limpos, tendo à frente o carro elétrico, que é realmente a solução mais prática no mundo para a descarbonização. Ele está aí, o motor elétrico já existe há mais de 100 anos, o carro elétrico tem 60% menos de componentes do que um carro a combustão, é muito mais fácil uma montadora produzir o elétrico do que produzir o carro a combustão. E desde o lançamento dessa ideia de carro elétrico, nós estamos em 2024, eu não me lembro de discussão sobre carro elétrico em 2014, 2015, eu que acompanho o setor automobilístico no Brasil e no mundo, nunca vi nem sequer presidentes e engenheiros e pessoas ligadas a montadoras, em visitas que eu fiz a fábricas fora do Brasil, em salões internacionais, todos os salões que eu cobri de 1989 até 2017, ininterruptamente, salões do automóvel de Frankfurt, salão do automóvel de Detroit, salão do automóvel de Paris, Le Mondial de Automobile, salão de Paris de Tóquio, onde eu estive 3 vezes. Todos os eventos eu tive a sorte de estar presente como jornalista, ali entrevistando pessoas, falando sobre automóveis, sobre novas tecnologias. Me recordo alguns encontros que eu tive com o Dr. Hermann Panik, que era o doctor, né? Para ser doctor na Alemanha, o cara tem que ter 4.000 mestrados, 5.500 pós-graduações, tem que ter o pós do pós. O cara era uma sumidade em combustíveis alternativos. E eu me recordo das pesquisas, isso nós estamos agora em 2024, eu acredito ter sido lá por 2012, quando eu entrevistei o Dr. Panik no Salão de Frankfurt, mais de uma vez, e ele falava sobre a dedicação da Mercedes-Benz à pesquisa sobre hidrogênio. Inclusive, talvez as pessoas não saibam disso, mas a Mercedes-Benz mandou para o mundo, lá por 2010, uma frota de carros a hidrogênio, com uma tremenda estrutura em volta, logicamente, havia 2 caminhões-tanque seguindo os carros com hidrogênio líquido para que eles pudessem continuar, e fizeram uma volta ao mundo que foi muito divulgada na imprensa. Portanto, se falava em outros combustíveis, mas não se falava sobre carros elétricos. Foi somente com a chegada dos chineses de uma forma surpreendente no mercado mundial com seus carros elétricos. Eu não estou precisando datas, amigos, porque eu não sou um computador ambulante. Claro que eu tive tanta informação e tanta coisa eu ouvi, tanta coisa eu vivenciei, fica difícil eu contar agora para vocês, mas, por exemplo, em 2011 eu atravessei uma parte do estado de Michigan, a convite da General Motors, com uma engenheira ao lado, com o Volt, que era o carro elétrico que a General Motors produziu.
ele era, na verdade, um hybrid plug-in, já era um hybrid, um carro híbrido com um motor grande elétrico, que tinha uma capacidade de trafegar no modo elétrico por mais de 100 km. Excelente carro, aliás. E eu fui convidado pela GM e acabei fazendo esse teste lá nas rodovias de Michigan. O carro Volt tinha uma autonomia bastante grande, acima de 400 km. Depois o Volt ficou em produção até 2019, 2020. Ele foi retirado de mercado, mas ele vendeu bastante no mercado norte-americano. Então a General Motors já tinha essa questão do motor elétrico naquela época. Por isso que a General Motors agora, quando o Biden colocou seu ato de redução da inflação, colocando 370 bilhões de dólares na economia, a General Motors foi a que pulou na frente, né? Pulou na frente. E aí o que aconteceu foi que a GM já tem uma tecnologia elétrica muito satisfatória. Mas vocês veem como são as coisas, né? As montadoras, as petroleiras praticam aquilo que é o about face, né? Para salvar a cara. Falam que são companhias de... agora não é mais petróleo, é companhias energéticas. Tem aqui uma subsidiária no Brasil da Shell, a Raizen, que só fala em combustível limpo, enquanto vende por mês milhões e milhões de litros de petróleo, de gasolina aqui dentro do Brasil. E elas, claro que não estão satisfeitas com essa história de carro elétrico e descarbonização, porque o ganha-pão delas não é ficar fabricando o carro Shell GT, o Total Sedan, não. É colocar mais e mais plataformas de prospecção de petróleo nos mares do mundo. E tem uma outra coisa, né, amigos? O Brasil, carro elétrico aqui é para inglês ver, né? Porque é um governo que está apoiando abertamente a questão da exploração do petróleo na Amazônia. Eu fico pensando como um governo de origem socialista, popular, com preocupações com o social, consegue voltar atrás, ver o futuro pelo retrovisor e retomar um projeto que é de 1940 do Petróleo é Nosso. É triste isso, né? Eu acho que o seu Lula, não sei o que está acontecendo com ele, né? Acho que engatou uma marcha ré e lá vai ele. Um novo encontro com vocês amanhã. E acabou-se o que era doce. Olha, o Renato Rossi fez um relato da tragédia no Rio Grande do Sul e dos parentes da sua esposa que foram atingidos pela cheia. Os depoimentos são dramáticos. As casas simplesmente sumiram desses familiares da esposa do Renato Rossi. Então, a nossa solidariedade a todos os gaúchos. Nós estamos aqui, não paramos, incansáveis de arrecadar donativos para o meu estado, o Rio Grande do Sul. E agradecer você pela audiência e também pelo Renato Rossi, de ser amigo de Renato Rossi, do Celito Rebelato Júnior, nosso publicitário, o Ricardo Egg, que é um mestre em marketing digital, ao nosso Carlos Kaminski, a Rádio ONU e todos que fazem aqui o Bichos Tagarelas. Até amanhã, dia 8, uma quarta-feira.